Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras que se encontram aqui na casa. Esse meu primeiro requerimento desse voto de repúdio sobre a questão da marcha, né, da diversidade, essa parada que acontece aqui em Pernambuco já há alguns anos. Nada contra, não quero falar sobre o evento, mas assim eu quero falar sobre um projeto de lei que eu tenho, que está em tramitação na casa, esse projeto, para que proíba a participação de crianças e adolescentes em eventos de cunho sexual, apologia e a ideologia de gênero, exibição de cenas eróticas, pornográficas, incitação ao crime, incentivo ao uso do álcool e de drogas, e a fim que o município do Recife venha aprovar esse projeto. Então, o meu intuito desse voto de repúdio nessa questão é sobre isso, porque vemos em todo o Brasil, e não só aqui em Pernambuco, nessas marchas da diversidade, tudo que acontece, crucificando Cristo, pessoas seminuas, o uso de drogas à torta e à direita, em todo lugar. Infelizmente, a Polícia Militar não age ao combate sobre isso nesses eventos. Então, essas crianças que ainda estão em formações do seu caráter, da sua dignidade, começa a ver desde cedo tudo aquilo que essas pessoas fazem às ruas e aquilo se acha normal. A gente sabe que é a realidade. Por isso, com cuidado com nossas crianças, é tão grande em qualquer situação, e isso parte de dentro de casa. Mas, infelizmente, essas pessoas que fazem esses atos, né, de proibição, realmente, mas, infelizmente, acontece nessas manifestações. Eu venho aqui dizer nada contra essas manifestações, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser da sua sexualidade, né, buscar o que quiser. Agora, com isso, tem que ter regras, como diferente de direita ou diferente de esquerda, tudo tem que ter regras e tem que obedecer à lei. Então, sabemos o que acontece em todo o Brasil, muitas vezes crucificando Cristo nu. Então, ali está brincando com a fé de quase 90% dos brasileiros, e isso é muito triste. E para isso que a gente vem aqui nessa casa, para que esse projeto de lei venha ser proibido. Eu vou ler só o primeiro artigo desse projeto. Fica proibido no município do Recife a participação de crianças e adolescentes em eventos cuja característica se enquadra em o cunho sexual, que a gente sabe que acontece livremente, as pessoas, como eu falei aqui, seminuas, e muitas vezes o ato do sexo acontecendo nesses eventos. A gente sabe que é realidade, né? Só é você sair, parar o evento, chegar no outro dia, um número de camisinhas que vai acontecer, que vai estar lá nesses eventos. A gente está falando isso aqui, uma realidade que acontece no nosso Brasil. Apologia e ideologia de gênero, nada contra, a gente defende, sabe qual o posicionamento de nós cristãos, defendem primeiramente a família, e a família não se faz homem com homem, mulher com mulher. Então, a gente defende, a gente crê que isso vem da palavra de Deus, é aquilo que a gente realmente tem o nosso discernimento, e a gente vai defender sempre aqui na casa. Situações eróticas ou pornográficas, que a gente sabe também que acontece, né, como eu falei aqui, depois de um evento desse, inúmeras camisinhas são encontradas nas ruas usadas. Se são usadas com atos dentro, até porque foram usadas naquele momento, infelizmente. Há crianças e adolescentes nesses locais, e a gente tem que, dentro de situações externas, temos que ter cuidado, temos que ter atenção. Nós, como os vereadores e deputados federais, tem que se preocupar com aquele menos favorecido, e ainda mais as nossas crianças. A professora Ana Lúcia sabe disso, é professora, sabe como a gente tem que cuidar, não é isso, vereadora, das crianças, porque ela tem formação
no caráter, né, formação da sua dignidade, e começa desde o início. Então, essa é a importância desse projeto de lei. Vem aqui para casa para que seja passado também isso. E também o incentivo de drogas, o uso do tabaco, né, o uso de drogas que causam dependências, enfim, inúmeras situações, que esse meu voto de repúdio é essa situação. Como eu venho aqui, nada às manifestações. Tem que existir, cada um defende e gosta daquilo que faz, e a gente não tem nada contra aquilo, né, presidente, vereador Romero Felipe, né? Então, cada um com a sua sexualidade e com a sua aprovação. Enfim, então, nesse momento, o meu voto é mais por causa disso, de defender as nossas crianças, defender os nossos adolescentes. E o outro que eu tenho, esse voto de aplauso ao dia 7 de setembro, é pela questão que a gente tem que ver, cada vez mais a gente defender a pátria. A gente ter orgulho da nossa bandeira, da gente ir nas ruas e mostrar para todos, indiferente se é esquerda ou direita, não é essa a questão. É defender que a gente tem que ser patriota, defender o nosso Brasil, né? Deixar de falar mal, porque infelizmente a gente vê essas redes sociais, muita gente falando mal do nosso Brasil, mas nosso Brasil tão rico, né? Tão produtivo, campeão de produção de inúmeros produtos que são exportados por todo o Brasil e pelo mundo, né? Vem carne, algodão, trigo. Por isso que a importância cada vez mais para o nosso Brasil. E o dia 7 de setembro já não é um momento que acontece desde agora, faz tempo. E também no dia 7 de setembro as pessoas foram na rua para pedir democracia. Pedir democracia porque a gente sabe que muitas vezes o Supremo e as pessoas da esquerda estão querendo tolir, estão querendo que as pessoas do bem, as pessoas que defendem a família, as pessoas que defendem a fé, não vá e não aconteça, porque sabe que a base da sociedade é a família. A base da sociedade é a fé. Recentemente foi feita uma pesquisa na Rede Globo que 90% dos brasileiros entrevistados, a primeira coisa que se falava era a fé. E a segunda coisa que se falava era a família. Veja a importância de cada vez mais a gente estar aqui no plenário falando algo que deveria ser normal, mas infelizmente com essas músicas, com a sexualidade chegando na ponta nessas crianças. Por isso que eu venho aqui defender o meu projeto, que já ele vai vir aqui para o plenário da casa para votação, e já a gente vai ter o direito, né, que essas crianças, esses adolescentes, por conta do nosso projeto, por conta do projeto da casa, não vá nas ruas ver essas barbaridades que acontecem. Se você colocar, der um Google aí, e ver as marchas do Brasil aí, dessa diversidade, não sei nem o nome que é mas é tanta letra que a gente não sabe, você vai encontrar álcool, muito sexo, muita sexualidade. Então, meu querido, a gente não pode defender essas coisas e achar normal. Os valores estão sendo cada vez mais invertidos. E enquanto o povo que está à procura da família, que quer defender aquilo que é justo, que está à procura da fé, cada um defende a sua fé. Mas eu venho aqui falar que 90% dos brasileiros são cristãos, são católicos, são evangélicos. Na palavra de Deus é bem clara e sobre isso. Então, a gente não pode, como parlamentar, a gente está brincando, e ainda mais essas pessoas que nos colocou aqui, que nos deu o direito de ser sua voz. Na última eleição, a gente teve 12 mil votos, então, foram 12 mil cristãos que me defendem, que acreditam no meu posicionamento, e essas barbárias, enquanto a gente estiver aqui, mesmo que não seja aprovado, mas a gente vai deixar escrito, vai estar registrado no anais da casa, para que isso seja bem claro e definido, porque essas coisas não podem ser normais. Escutar a vereadora que quer partilhar. Obrigada, vereador Fred.
Eu queria falar sobre os dois requerimentos. O requerimento 9078, o seu voto de repúdio à 24ª Parada da Diversidade, eu queria dizer que vou votar contra, porque é absolutamente importante que a Parada da Diversidade leve à rua as lutas da população LGBTQIA+, que é a população que mais sofre nesse Brasil. A vida média de uma mulher trans é de 30 anos de idade. Por quê? Porque elas são assassinadas, porque elas são expostas, vulnerabilizadas. Hoje, o crime de LGBTfobia é equiparado ao crime de racismo. Ou seja, a gente tem uma população que descriminaliza, que na verdade discrimina, me perdoe o erro da palavra, que faz com que essas pessoas sejam absolutamente vulnerabilizadas. Por isso, a Parada da Diversidade, ela é essencial do ponto de vista daqueles que precisam publicizar suas ideias, que precisam, antes de tudo, dar visibilidade às suas lutas. No que diz respeito ao seu requerimento 9077, dando um voto de aplauso ao 7 de setembro, a mobilização que levou às ruas pessoas que são a favor da anistia, que levaram à Avenida Paulista uma bandeira dos Estados Unidos deste tamanho, eu também digo que vou votar contra. Não por conta do direito à mobilização, mas pelo que ela reivindicava, porque essa mobilização reivindicava anistia para os golpistas do 8 de janeiro, essa mobilização reivindicava que Donald Trump taxasse e permanecesse taxando o Brasil. Como eu sou uma pessoa que defende a soberania nacional, defendo a independência do Brasil adiante de qualquer luta ideológica, porque o Brasil tem que ser soberano e independente, eu vou votar contra, infelizmente, seus dois requerimentos. Agradeço pelo apá. Vereadora, eu concordo na questão que as pessoas que têm o seu movimento, o seu direito, vão às ruas. Eu não estou, em nenhum momento eu vim aqui dizer que eu sou contra, mas que, como eu lhe falei, os atos que acontecem nessas paradas, como ao punho sexual, as pessoas fazendo sexo, eu acho que a senhora concorda com isso? Que as pessoas vão à rua fazer sexo, vereadora? Faz não? Então, na próxima, eu vou trazer aqui, vou fazer questão de estar lá e trazer aqui o resto das camisinhas que ficam às ruas lá para mostrar à senhora no ano que vem. Vou fazer questão, vou anotar para lembrar disso. E outra questão do 7 de setembro, eu vim aqui para falar a importância do 7 de setembro. A importância do brasileiro ter democracia, que vai às ruas. Se alguma pessoa ou outra levantou alguma bandeira, algum cartaz, alguma situação, a gente não pode corresponder a algo que já vem mais de 60, 50 anos, as pessoas 7 de setembro indo para as ruas e a senhora querer colocar isso como se fosse a verdade o que a senhora falou. Então, eu não concordo e não aparteio o que a senhora falou sobre o dia 7 de setembro, mas que o dia que as pessoas quiserem ir para as ruas, pode ir, mas que leve as crianças, que não leve os adolescentes cada vez mais vulneráveis, e isso a gente só não vê nas marchas não, vereadora, isso a gente vê dentro das escolas. Eu vi uma cena que está rodando aí nas redes sociais, que aconteceu que a escola montou uma caixa com lonas, né, com tecidos, e demonstrando ali aqueles adolescentes um motel. E essas duas crianças, esses dois adolescentes ali fazendo sexo ali na frente de todo mundo, e isso não é normal. Isso não é normal. E ainda mais no local público, na rua. Quem quiser tiver o direito de fazer dentro da sua casa, não há problema. Mas o que passou aí nas redes sociais é um absurdo. A gente tem que vir aqui realmente repudiar, porque eu não acredito que vocês acham isso normais. Ensinar dentro da escola. A escola é para ensinar o português, a história do Brasil, né? É física, química. Isso que a nossa escola tem que ensinar. Mas ensinar como fazer sexo dentro do motel,
idealizando, incentivando as nossas crianças e os nossos adolescentes para isso, é uma loucura. Esse mundo está invertido e a gente não pode achar isso normal. Enquanto estiveres aqui na tribuna, vamos defender, vamos falar e não vamos nos calar, porque nosso posicionamento é em defesa da família e cuidar das nossas crianças, do futuro geração. Porque se a senhora pegar os países que se desenvolveram grandiosamente, cuida da educação. E a educação começa na base, começa com as crianças de 3, 4, 5, até os 13 anos. E fazendo isso, que essas escolas aqui e vocês aprovam essas situações, não vejo ninguém vir aqui à tribuna para falar sobre essas músicas que vão de punhos sexuais para nossas crianças, sexualidade dentro das escolas, para essas crianças inocentes que não sabem o que é a vida ainda. É um absurdo. Então, vamos sempre se posicionar e ser contra esses atos que acontecem no nosso Recife e também no nosso Brasil. Porque tudo que a gente fala aqui reverbera não só para Recife, Pernambuco, mas para todo o Brasil. Muito obrigado, presidente, que Deus continue abençoando a nossa casa, a nossa família e a nossa sociedade. Muito obrigado.